Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Cleo e hoje eu trouxe mais um vídeo aqui para o meu canal. Mas antes de começar esse vídeo, meninas, eu peço para que vocês deixem o seu like, se inscrevam no meu canal e compartilhem esse vídeo com as pessoas que você acha que merece assistir esse vídeo, para que de alguma forma abra a cabeça dela ou que a ajude a se livrar de algo que seja parecido, tá bom? Então, meninas, hoje eu vim falar de um assunto para vocês que mexia muito comigo, mexia muito com a minha autoestima, mexia muito com os meus sentimentos, mexia muito com o meu psicológico, tá? Então esse vídeo não tá sendo fácil gravar ele, porque é algo que ainda assim mexe comigo. De alguma forma a gente ainda leva essa culpa, a gente ainda se martiriza, né, nos pensamentos, como se você tivesse culpa ou que você não fez nada para se defender daquilo, sabe? Gente, eu tô falando de uma tentativa de abuso, né, de estupro, que hoje seria um caso considerado assim, tá? Eu vou contar para vocês um pouco da minha história, né? Do que eu vivi e do que eu passei. Então, meninas, nessa época eu tinha meus 11 para 12 anos. Eu morava com os meus pais e os meus irmãos. Na roça, a gente morava numa roça, né? Que uma pessoa tinha dado para o meu pai cuidar dessa casa, e lá meu pai plantava roça. E essa roça ficava muito longe da cidade. Era tanto que a gente ia de carro, né, pra cidade, pra escola, né, tinha os carros que levavam a gente. Eu e meus irmãos. E antes de ir pra roça, eu frequentava uma igreja, da qual eu não vou citar nomes aqui. E era muito difícil a vida na roça, para os meus pais, para os meus irmãos, para eles trabalhar, para a gente sobreviver, sabe? Então, as pessoas responsáveis por essa igreja, eles arrumaram um casal de outra cidade, que eles estavam precisando de ajuda de alguém, porque eles tinham um filho, né? E daí, como eu frequentava aquela igreja na época que eu morava na cidade, eles acabaram pensando em mim, né? Que eu tava na roça, que eu tava com dificuldade para ir para a escola, por falta de carro, por também condições financeiras, e eles achavam que me indicando para esse casal eles estariam me ajudando, né? Tanto que essa história eu nunca cheguei a contar para meus pais logo que aconteceu, porque eu tinha medo, né? Das represárias também de algumas pessoas, de acharem que eu merecia ou que eu tava passando por aquilo porque eu fiz algo para merecer passar por aquilo. Então, resumindo, eu fui para casa daquele casal, né? Onde eu também não posso reclamar que no começo me ajudaram bastante, me deram um lar, né? Me aceitaram no lar deles. Eu não sei se é um sentimento de gratidão ou um sentimento de revolta, sabe? Eu não sei muito diferenciar esses fatos. Então, eu fui, sabe? Eu fui, passei um bom tempo lá. Eu brincava com os filhos deles, né? Coisa de criança mesmo, sabe? Eu fingia ser boneca, né? Brincava de casinha. Eu tinha só 11, 12 anos. Então, assim, seriam coisas de criança. E chegou uma época que eu via olhares diferentes pra mim, sabe? Eu sempre fui uma criança, né? Uma adolescente, acho que criança. Que eu sempre tive um corpinho, sempre fui mais cheinha, sabe? Assim, essas crianças que têm o corpo mais... Então eu comecei a ver olhares diferentes pra mim e tudo. E eu sempre dormia num quarto separado nos fundos. Às vezes dormia numa salinha que tinha lá. E daí, gente, uma certa noite, eu acordei com aquela mão, sabe, passando em mim, né? Não foi uma, nem duas vezes, foram várias vezes, entendeu?
Isso eu acho já fazia uns 2, 3 meses que eu tava lá. Então eu passava por aquilo calada, com medo, porque meus pais não estavam lá perto, não tinha ninguém. E daí chegou uma hora que eu falei assim, olha, eu quero ir embora. Aí eles não me pagavam nada por eu estar lá, por eu ajudar, nada. O que eles poderiam me dar era ajuda, assim, como roupa, calçado, escola. E aí eu pedi pra ir embora, né? Aí essa pessoa e o esposo dela falaram assim, não, a gente paga pra você ficar por semana ou por mês, sabe? Até falaram em pagar pra mim continuar lá. Mas passou alguns dias, né, ainda lá. E eu resolvi ir embora, gente. Eu resolvi ir embora, né? Mas aquilo continuou. Aquilo continuou até perto de eu ir embora. Então, assim, eu sentia as mãos, né, dele passando no meu corpo, chegando a parte íntima, sabe? Assim, sem... E daí um certo dia eu ia ver os meus pais, só que eu ia voltar pra lá. E daí eu não voltei. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? Quando eu achava que eu tava pensando, eu só pensava naquilo, toda hora eu não pensava em mais nada, eu só ficava pensando naquilo. E daí um certo dia eu fui ver meus pais, eu levei tudo, eu botei tudo que era meu dentro da minha bolsa, né? Até a pessoa que eu morava com ela me ajudou a arrumar a bolsa, sabe? Não sei se achando que eu poderia pegar alguma coisa deles lá ou não. Mas ela me ajudou a arrumar a roupa, né, a bolsa. E eu fui. E eu não voltei mais. Não voltei mais. Não tive mais contato com nenhum deles. Já vi, sabe? Essa pessoa que me fez isso. Nunca falei pra ninguém sobre isso. Vim falar pra minhas irmãs, minha família, um tempo já depois que eu estou numa fase adulta, que eu tenho filhos e que eu não aguentava mais guardar isso pra mim. Então eu já falei pro meu esposo tudo isso que aconteceu comigo. E hoje eu tô aqui pra falar com você, gente, que às vezes a gente acha que é uma brincadeira, que às vezes a culpa é nossa, entendeu? E não é. Não é brincadeira. Se antes eu tivesse essa mentalidade, se eu tivesse essa consciência de que isso não é certo, eu teria falado para os meus pais. Só que o medo, naquela época, era maior, entendeu? Era maior que tudo. Então, assim, a forma de eu estar falando aqui pra vocês, gente, não é querer culpar ninguém, sabe? Não é querer colocar essas pessoas hoje, assim, não. Eu peço pra Deus, pra ser sincera, que Deus nunca deixe acontecer com os filhos deles o que aconteceu comigo, entendeu? Porque eu não desejo isso pra ninguém. Não desejo mal, sabe? Não. Eu passei um tempo pela psicóloga, eu falei sobre isso, me ajudou muito, sabe? Depois que eu comecei a tocar nesse assunto, que eu falei para as pessoas o que eu passei, isso me aliviou de uma forma, gente, de uma forma que se você conversar, se você estiver me assistindo, você já passou por algum problema assim, alguma coisa desse tipo, converse, sabe? Desabafe. Fale. Eu nunca fui, eu não vou falar aqui pra vocês que eu era uma criança domável, que eu era uma criança que concordava com os afazeres, não era uma criança assim, sabe? Eu era uma criança que eu era muito rebelde. Eu não respeitava os meus pais como eu deveria respeitar, mas hoje eu sei que não que eu tenho culpa de eu pagar por aquilo que eu passei, mas que de alguma forma isso contribuiu para mim passar pelo que eu passei, tá? Então, assim, gente, eu falo pra vocês, se você passar por alguma coisa do tipo, gente, peça ajuda, sabe? Converse, não é normal isso acontecer.
Isso mexe com o meu psicológico até hoje. Até hoje eu não consigo, às vezes, digerir algumas coisas. Ainda me machuca, sabe? Pensar no que eu passei. Mas hoje eu agradeço pelo livramento que Deus me deu, por Deus ter me tirado daquele local, né? Ter me dado uma família que hoje eu tenho, ter me livrado de tantas outras coisas que eu já passei na vida. Então, esse vídeo hoje é só mesmo para falar para vocês um pouco desse assunto e falar para vocês que vocês não estão sozinhas. Se vocês quiserem conversar, quiserem falar a respeito, eu estou aqui, não só eu, como várias outras pessoas. E se você precisar conversar, desabafar, pode contar comigo. Eu já passei por isso, eu sei como é difícil, como é cruel, como é ficar as noites acordada pensando. Já tive problemas a respeito disso, isso já mexeu muito comigo. Eu já tive crises que eu não sabia de onde vinham e veio disso, do que eu passei na minha infância. Hoje eu tomo medicação, entendeu? Porque foram muitas coisas que depois eu vim calcular que eu passei. E eu não desejo isso pra ninguém. Nem todo mundo sabe do que eu passei. Nem todo mundo sabe das noites que eu fiquei em claro do que eu temia, né? Quando eu tava naquela fase. E, gente, eu falo pra vocês, não é fácil, mas você consegue sair, você consegue se livrar, você consegue falar, você consegue pedir ajuda. Então, não se cale jamais. Grite, peça ajuda. Pra quem quer que seja, peça. Não guarde isso pra você, porque mais tarde, às vezes, te traz sérios problemas, tá? Então, eu só queria passar essa mensagem pra vocês. Falar um pouco sobre isso, porque isso não me fez mais calar, eu não vou mais me calar. E é isso, gente. Se você gostou do relato, se você também já passou por isso, comenta aqui embaixo, tá? Então não vamos nos calar, vamos falar. Nós somos mulheres, nós somos fortes e nós somos únicas. Tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.